A invenção que serviu a Vladimir Putin e seus capangas para acumular poder e riqueza com as mãos cheias, hoje está saindo do controle. Neste relatório vamos expor por que o Kremlin está sendo vítima de sua própria invenção, e a ameaça que paira sobre o homem que mexe os cordões da Rússia. De que invenção se trata e por que ameaça a estabilidade de Vladimir Putin no poder? As respostas a seguir neste relatório. O líder russo também se sente ameaçado e aumentou todas as medidas de segurança ao seu redor. Tudo isso e muito mais apresento a você nesta reportagem, então não perca! Nós contamos o que ninguém está dizendo, por isso te convido a ver esta análise até o final, tirar suas próprias conclusões, e não esperar que alguém te diga. Bom, a estrutura de poder da Rússia é uma vasta rede criminosa que Vladimir Putin está lutando para administrar. E essa estrutura se transformou em um monstro com 7 cabeças. Um de seus erros, posto em prática desde o início, começa a afetá-lo e a situação sai do controle. A teia de corrupção que Putin teceu em toda a sociedade atormenta o país há anos, e o homem no comando não apenas a ignorou, mas também ajudou seus aliados a desviar fundos, prender dissidentes e promover comparsas a cargos públicos. Alguns dizem que o líder russo é agora a pessoa mais rica do planeta. O problema com tal corrupção desenfreada é que mesmo o líder mais poderoso da Rússia não pode controlá-la totalmente. Na semana passada, o Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, realizou uma série de incursões em delegacias de polícia, expondo as diretrizes do Kremlin para reprimir sua força policial. As investigações indicam que um enorme mercado negro de vazamentos e dados roubados causou uma divisão entre a polícia russa e os serviços de segurança. Os esforços recentes de Putin para reprimir a corrupção policial, provavelmente, não conseguirão interromper essa epidemia. Criminosos, advogados, jornalistas e até cônjuges ciumentos há muito usam redes privadas de dados, números de passaporte e movimentos de telefones celulares para rastrear seus alvos e revelar seus segredos mais íntimos. O coronel Amir Kolov, um ex-policial de 57 anos que dedicou 25 anos de sua vida ao combate à corrupção e ao crime econômico na Rússia, acredita que é natural que um novo ator esteja vazando a segurança de dados altamente sigilosos. Segundo ele, a culpa é do suborno desenfreado no sistema. No entanto, existem outros fatores que iremos analisar neste relatório, que indicam que o vazamento de informações não se deve apenas ao vazamento de dados de policiais corruptos, e nos leva a algo insuspeito, ou melhor, despercebido pela segurança agências de inteligência russa. Porque também é muito fácil culpar a corrupção, os vazamentos de dados e você verá por que estamos dizendo isso. Um relatório começa dizendo que, a cada passo do caminho, fica claro que o suborno e a corrupção entre as agências de aplicação da lei são crescentes. Não surpreendentemente, os supostos protetores prontamente venderam as informações para as autoridades ucranianas. Aceitar subornos foi muito comum entre os polícias por muito tempo, de acordo com uma fonte que falou com a mídia britânica. Mas aqui eu quero te fazer a seguinte pergunta. O que o parágrafo anterior sugere para você? Bem, isso nos sugere que os agentes de inteligência ucranianos estão por toda a Rússia, e pode ser verdade, já que a agência de inteligência ucraniana a cargo do Major-General Kirilo Budanov lida com informações bastante confidenciais sobre o que acontece dentro do Kremlin. E se for assim, onde estão as agências de inteligência russas e por que não detêm os agentes ucranianos? Vale a pena nos fazermos esta pergunta. E o que acredito é que as agências de inteligência russas e seu FSB Security Service perderam eficiência. Então, o que está acontecendo é que o Kremlin finalmente decidiu agir depois que 2 líderes russos pró-guerra foram atacados. Os assassinatos brutais de Vladimir Tatarsky,
que foi morto por uma estatueta contendo explosivos, e o carro-bomba que matou a filha de Alexander Dugin, foram chocantes demais para serem ignorados. Os assassinatos de Tatarsky e Maria Dugin abalaram Moscou, de acordo com Anton Gerashenko, assessor do ministro de Assuntos Internos da Ucrânia. Enquanto a Ucrânia nega qualquer envolvimento, o Kremlin parece estar tentando erradicar policiais corruptos, que vazaram os endereços de oficiais russos para agentes ucranianos. Isso deixou os russos vulneráveis e preocupados com novos ataques. Claramente, eles estão com muito medo de mais assassinatos. Quanto a esses assassinatos, há indícios de que possam ter sido cometidos pelos próprios serviços de segurança russos. Em Moscou, o funeral de Vladimir Tatarsky foi realizado depois que o blogueiro militar, também conhecido como Machine Fomin, foi vítima de um ataque à bomba, em um café de São Petersburgo, em 8 de abril de 2023. E cuidado com este fato. O Mercado Probil, o local online onde os dados roubados para venda são armazenados, recebe o nome da palavra perfurar. Será que as agências de inteligência estão perfuradas? Em Moscou, disse que, por meio do Telegram, certos dados podem ser adquiridos por uma pequena taxa, enquanto os bots filtram bancos de dados massivos, que fornecem dados mais oportunos. E esses bots foram criados com certeza por especialistas russos para roubar informações. Dados pessoais e oficiais particularmente sensíveis podem ser obtidos na Dark Web, a Deep Web, por algumas centenas de dólares. O Kremlin recentemente acusou policiais de colaborar com sindicatos do crime organizado e divulgar dados para a Ucrânia, e enviou o infame FSB para investigar todos os incidentes. O que significa isto? Que os especialistas em inteligência são vítimas de sua própria aplicação da lei. Um meio de comunicação britânico entrevistou ex-policiais, jornalistas investigativos e advogados para descobrir a corrupção generalizada no Ministério do Interior e as tentativas ineficazes de Putin de eliminá-la. Gennady Gukul, ex-policial e ex-deputado da Duma, revelou que o roubo de dados pessoais era amplamente utilizado na Rússia. Anteriormente, apenas um policial poderia ser subornado para acessar informações pessoais, como endereços, mensagens de texto, localização e informações bancárias. No entanto, esse serviço agora foi expandido para qualquer pessoa que ofereça dinheiro. Gukul disse que o poder do Estado foi enfraquecido porque a polícia compartilha indiscriminadamente seus bancos de dados, sem saber quem pode acessá-los, usando tecnologias mais modernas, que já estão disponíveis. É essencial que qualquer governo, especialmente governos autocráticos como o da Rússia, mantenham as informações sob estrito sigilo. Mas os russos estão levando sua própria comida. Especialistas em hacking e acesso a bancos de dados de outros países ocidentais aparentemente estão vendendo informações dos próprios russos para quem pede e paga por esses dados. Por outro lado, o informante oligarca disse que Putin teme perder o controle do poder, devido à falta de confidencialidade que invade todos os níveis do governo russo. E é que podemos perceber isso, porque as organizações de segurança são um filtro completo e seus funcionários vendem as informações a qualquer um. O FSB lançou recentemente investigações sobre a força policial de Moscou, expondo a paranoia na capital russa. Os relatórios dizem que os escritórios da polícia do Distrito Central foram invadidos por oficiais do Ministério do Interior dos distritos de Taganka e Arbat, e seus funcionários foram interrogados na quarta-feira. E ouça muito bem isso. Policiais graduados teriam renunciado depois que o FSB e o Departamento de Segurança do Ministério do Interior realizaram várias batidas. No Distrito Central de Moscou,
a Diretoria de Assuntos Internos e os departamentos distritais de polícia foram investigados em meio a um escândalo de vazamento de dados, segundo agências de notícias estatais russas. O site de notícias Sotolika informou que seguranças russos estavam envolvidos na operação de vazamento. O canal Baza Telegram, especializado em reportar notícias policiais na Rússia, também cobriu o desenvolvimento dessa história. Anúncios foram postados online solicitando que novas informações privilegiadas fossem relatadas ao escritório do promotor de Moscou, ajudando o FSB a realizar uma operação secreta. Sotolika supostamente ajudou o FSB a relatar o vazamento de dados aos policiais de Moscou. Segundo a agência de notícias estatal TASS, esses policiais forneceram informações sobre outros membros da força policial a uma grande variedade de clientes, alguns deles ucranianos. E consoante o relatório, os ucranianos usaram as novas informações e pediram informações adicionais sobre juízes, serviços especiais e forças de segurança. O que você acha disso? Embora não haja verificação independente, circularam relatos na mídia russa de que os ucranianos haviam comprado dados roubados. E não é totalmente implausível que agentes ucranianos engenhosos tenham aproveitado o próspero mercado negro da polícia russa para obter dados pessoais de funcionários do governo de Moscou. Os funcionários questionados não explicaram exatamente como os dados roubados foram usados. E não está fora do escopo da possibilidade de que supostos dados roubados tenham caído nas mãos de oficiais militares ucranianos ou que os dados tenham ajudado a rastrear líderes militares. Oficiais graduados operando na Ucrânia ou além de suas fronteiras. Desde 2018, Putin compreendeu totalmente o impacto que a providência pode ter sobre ele e o Kremlin, principalmente após a exposição de suspeitos ligados ao assassinato fracassado do ex-espião russo Sergei Skripal em Salisbury, Inglaterra. Aqui eu quero explicar algo sobre o parágrafo acima. Informações sobre os movimentos de altos funcionários russos na Ucrânia são informações confidenciais tratadas apenas pelo Ministério da Defesa da Rússia. Então, como é possível que essa informação caia nas mãos da polícia? É praticamente impossível que isso aconteça. E duas coisas podem estar acontecendo. Que a polícia tem acesso direto a informações do Ministério da Defesa, ou que Vladimir Putin queira se esquivar, culpar a polícia por seus erros e desviar a atenção de sua culpa perante o povo russo. Porque, como dissemos no início deste relatório, é muito fácil culpar os outros pelos seus erros. E neste caso, toda a água suja está caindo sobre a polícia. Também pode acontecer que alguns policiais vendam informações pelo lance mais alto, mas vender informações sobre os movimentos do exército russo na Ucrânia é praticamente impossível. O que também pode estar acontecendo é que os próprios membros das agências de inteligência russas estão vendendo as informações e isso seria realmente grave. Como podemos ver, a corrupção na Rússia está no mais alto nível e está cobrando seu preço do líder da Federação Russa. Por favor, deixe-nos saber suas opiniões e comentários sobre isso. E por hoje terminamos nosso relatório. Aguardamos seus comentários a respeito. Deus os abençoe e até o próximo show.